Paulo. Há 35 anos em defesa da educação pública com qualidade social. Professora Kátia, então agora é com você. Obrigada por ter esperado aí toda essa apresentação inicial, mas a fala mais importante que nós estamos aguardando é a sua fala. Quero agradecer pela sua disponibilidade, pela sua preocupação em compartilhar com os municípios essa questão da recomposição, né? Então, é uma gratidão enorme. E eu não canso de dizer que tenho aprendido muito com você e com todos os nossos colegas membros do Conselho Estadual, e tem sido aí um grande aprendizado, e eu tenho certeza que a nossa manhã não será diferente. Então, eu passo agora a palavra toda sua e uma ótima fala e uma ótima palestra, e estaremos aqui ansiosos para aprender mais uma vez contigo. Obrigada, presidente. E querida Márcia, né? Parceira de tantas aventuras nos últimos anos difíceis. Parabéns por todo o trabalho da Undime. Em seu nome, eu cumprimento toda a diretoria aqui de São Paulo, que é sempre muito solícita, e quero te agradecer, porque acho que eu estava fazendo mais um desabafo da minha preocupação, e aí juntas pensamos esse momento. Então, quero agradecer a toda essa equipe que está aqui. Eu estava vendo, tem um número muito expressivo de pessoas, então, sinal que estamos todos, não é, pensando coisas bem desafiadoras para os próximos períodos, e deixar também aqui já um abraço para o Luiz Miguel, presidente. Muito obrigada pela presença, e é sempre bom estar com vocês. E também tinha me chamado a atenção Márcia Guaratinguetá, então gostei muito de ver, tem uma, como diria, né, tem uma galera assistindo, isso é muito bom. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Acho que eu não estou podendo compartilhar minha tela. Vamos ver. Agora sim. Eu quero compartilhar minha tela com vocês e eu prometo que nós vamos... eu não devo me demorar tanto, porque essa conversa, para mim, ela tem muito sentido, quase de fazer um apelo, né? E já quero deixar claro que depois que terminar aqui, já passo para a Márcia, e a Márcia compartilha com todos vocês essa apresentação que fica disponível, enfim, após a nossa conversa. Olha, quando eu estava ouvindo a presidente falar do balanço feito das ações da Undime, né? Aliás, parabéns, um trabalho de fôlego, muito organizado. Nós ainda tivemos a participação, né, Márcia? A sua participação no evento do Conselho Estadual de Educação, no final do semestre passado, que falava justamente de todo esse trabalho de colaboração com a UNCM, com a Secretaria Estadual de Educação, na implementação do nosso currículo paulista. Então, a fala da Márcia trouxe vários pontos que, de alguma forma, eu vou retomar aqui na minha defesa, para que nós tenhamos atenção ao fato de que a recomposição de aprendizagem não está feita, né? Nós temos, eu particularmente tenho recebido muitas consultas do Brasil inteiro, e era exatamente isso que eu falava com a Márcia quando pensamos em fazer essa conversa com vocês, no sentido de, e agora, o ano que vem eu posso fazer o currículo normal? Já acabou? Esse ano já foi suficiente? E aí eu queria chamar a atenção, se a Márcia e eu tivéssemos combinado, não teria dado tão certo, para alguns pontos que ela traz, e que eu vou retomar sob uma outra perspectiva. A primeira é pensar na situação da maioria dos estudantes, né?
a Márcia falava assim, olha, finalmente esse ano tivemos a volta de 100% dos municípios, das aulas em 100% dos municípios. Claro que ela se referia a São Paulo, mas no Encontro Nacional da Undime chamava a atenção que nós estávamos praticamente iniciando o segundo semestre e havia no país municípios que não tinham voltado ainda para as aulas e que estavam prevendo para agosto ou para setembro, enfim. De modo geral, esses estudantes sofreram prejuízos e eles não foram poucos. É interessante pensar porque as perdas que eles tiveram, sem dúvida, foram no sentido da aprendizagem, e nós vamos falar um pouco mais disso aqui, mas é mais do que isso, não é? Porque nós tivemos estudantes que saíram da escola, especialmente dos anos finais, nós tivemos um número grande de estudantes que perdeu hábitos de estudo, que perdeu habilidades que são conquistadas com bastante esforço dos educadores, das secretarias, e eles perderam hábitos de estudar, hábitos de ler coisas no quadro, eles perderam hábitos de convivência com outros estudantes, sem contar a aprendizagem, nós já não víamos bem, e aí esses estudantes, apesar de termos avanços, não é? Nós ainda não tínhamos os avanços todos necessários para todos os estudantes em todas as escolas. Apesar da média nacional, ou da média do município, ou da média do estado, mostrar avanços, a média é uma medida estatística muito perversa, porque ela deixa muitos de fora. É a velha brincadeira que as pessoas fazem, né? Uma pessoa comeu 2 frangos sozinhas e, na média, 2 pessoas comeram um frango cada uma. Então, a hora que você põe a média, você mascara muitos que estão de fora. Mas, mesmo assim, essa média, apesar disso, ela não era tão boa. Agora, eu queria que nós olhássemos uma coisa. Um estudante, e eu não estou tão preocupada, secretários e secretárias, com os estudantes de primeiro e segundo ano, com os estudantes da educação infantil. Aí vocês vão dizer para mim, mas Kátia, como não está preocupada, é uma fase importante para a alfabetização? Sem dúvida é. Mas esses estudantes, no geral da escola, eles estão no fluxo. Então, um estudante que hoje está no primeiro ano e vai para o segundo, ele tem a possibilidade, nesses 2 anos, de fazer o currículo normal. Então, sim, para esses estudantes, eu posso fazer o currículo normal. O segundo ano perdeu alguma coisa, mas no segundo e no terceiro a gente consegue fazer avançar mais rápido. As minhas preocupações estão com os estudantes a partir do terceiro ano, especialmente porque um estudante que este ano está terminando o terceiro ano, ele começou 2020 no primeiro ano. E ele pode ter passado de 1 ano e meio a 2 anos sem a escola. Com uma aprendizagem que é progressiva, no terceiro ano, ele carregava aprendizagens não feitas do primeiro e do segundo. Quanto mais para frente esse estudante estiver na escola, maiores são os prejuízos deles, por várias razões. Por quê? E aí eu quero falar de tudo, mas eu quero destacar bastante matemática e ciências, que são 2 componentes curriculares cuja aprendizagem deste ano impacta muito nas aprendizagens futuras e, portanto, aquilo que eu não aprendi no primeiro e no segundo ano faz muita falta no terceiro, nas aprendizagens de terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Esses estudantes, quanto mais para frente, maior o impacto nessa aprendizagem, não só por causa
desta relação progressiva processual, mas também por uma razão. Cada vez que eu avanço na escola, a matemática e a ciência vão ficando mais complexas. E se eu não aprender algumas coisas muito essenciais aqui nestes anos iniciais, vai ficar muito difícil eu aprender mais para frente. Eu tenho chamado a atenção para uma fala que nós temos feito com relação à avaliação e ao SAEB, porque nós dizemos assim, olha, claro que nós temos que cuidar da interpretação dos resultados do SAEB, porque, afinal de contas, muitos estudantes ficaram de fora do SAEB, verdade. Quem fez SAEB eram aqueles estudantes que estavam informados, que estavam mais próximos da escola. Essa fala está tudo bem, a gente tem que cuidar mesmo, porque vários não fizeram, então uma parte dos nossos dados também está comprometida. Mas tem uma outra fala que me preocupa mais, que é, olha, também não teve reprovação. Então, os resultados também não são tão bons, porque todos que quiseram fazer, puderam fazer, fizeram. Mas a escola não pode reprovar, não é isso? O contínuo curricular não pode ser pensado só nos anos de 2020 e 2021. Por quê? Porque uma coisa é você reprovar um estudante porque ele teve toda a chance da escola, os professores estavam lá, ele teve todo o acesso, fez recuperação em processo e não aprendeu. Em último caso, a gente até pode reprovar. Reprovação não é boa para ninguém, em lugar nenhum. Mas, eventualmente, nós podemos fazer isso, em casos muito negociados e pensados. Agora, o nosso foco não é a reprovação. Só que se nós não tomarmos cuidado com o que faremos daqui para frente, o Brasil corre o risco, nós corremos o risco de criar uma leva de estudantes defasados de idade séria. Por quê? Porque um aluno que estava no primeiro ano do fundamental, chegou ao terceiro, em um ano ele não teve tempo de aprender tudo o que ele deveria aprender para ir bem no quarto ano. Então, podemos chegar ao quarto ano e ter um índice de reprovação, o quarto ano no Brasil tem um índice de reprovação muito alto, nunca visto. Se nós não pensarmos nessa situação, nós vamos reprovar estudantes que estão no sexto ano, mas que eram estudantes de começo de quarto ano, de começo de terceiro ano em 2020. Eles passaram 2020, 2021 sem aula, aí eles chegam no quinto ano, né? Eles chegam ao quinto ano e vão para o sexto ano ainda com algumas aprendizagens não feitas. Num cenário em que nós já não víamos bem, se nós não tomarmos cuidado com esses aspectos, com esse lugar do estudante que precisa estar na escola, que a escola precisa querer que ele esteja na escola e que ele aprenda nela, nós vamos ter problemas muito sérios num curto espaço de tempo e depois, se nós não prevenirmos, nós vamos ter que remediar com processos de aceleração de aprendizagem para poder corrigir fluxo. Mas nós não precisamos fazer isso se nós tivermos um bom planejamento de trabalho, considerando a recomposição de aprendizagem. Eu sempre falo que os dados são alarmantes, né? O Brasil, antes da pandemia, esse é um gráfico do INEP com dados de 2019, o Brasil, antes da pandemia, ele já tinha uma reprovação muito grande de estudantes. Se nós olharmos aqui, olha, 10% dos nossos estudantes ficam reprovados na escola pública, que é o azul, no terceiro ano.
Aqui a gente já começa a ter um processo de redução, de criação, de defasagem idade-série. Ele cai um pouco para o 4º ano, mas ele ainda é muito alto e praticamente se mantém no 5º. Quando chega no 6º, é quase 14% dos nossos estudantes que vão ser reprovados. Até o 6º ano, os dados do INEP dizem que a maioria desses estudantes é reprovação. A partir do 7º ano, esses números que começam a aparecer aqui e que vão ser muito acentuados na primeira série do ensino médio, eles já combinam reprovação e abandono. Uma coisa interessante é que o Ruben Klein, da Cisgran-Rio, tem um estudo que mostra que muitos desses estudantes que reprovaram aqui, eles vão reprovar de novo aqui, eles vão reprovar de novo aqui, e muitos deles nem vão para cá, porque essas reprovações, elas já geravam fracasso escolar e abandono escolar em 2019. Vocês imaginem agora o que está acontecendo, em que boa parte desses estudantes, que hoje, por exemplo, está no 5º ano, não fez o 4º ano como deveria e não fez o 3º ano como deveria lá em função da pandemia. Uma coisa que nos chama a atenção no SAEB 2021 é que, apesar de não ter reprovação, apesar de muitos estudantes não terem feito o SAEB como deveriam, nós caímos 11 pontos na proficiência de matemática no 5º ano e 7 em língua portuguesa. É muito alto esse índice. Então, vocês vejam, esses estudantes que em 2021 estavam no 5º ano, o ano que vem, eles estarão no 7º ano. Os estudantes que estavam no 4º ano, em 2021, não fizeram o SAEB e não farão. Então, nós não temos notícia de como eles estão e como eles estarão. Mas eu duvido que a proficiência deles, até pelos dados do Saresp de São Paulo, seja melhor do que esses do 5º ano. Então, essa aprendizagem, ela está muito comprometida. E eles chegaram em 2021, eu não preciso repetir isso, eles chegam em 2022, desculpem, com esses dados. É muito interessante ver esse mapa. Esse mapa mostra a proficiência média de 5º ano em língua portuguesa por município, aqui, e a proficiência média por município em matemática no Brasil. O que está em laranja é abaixo da média nacional. Eu queria que vocês olhassem aqui na nossa região, olha. A nossa região tem muitos lugarzinhos em laranja. E eu tenho feito uma provocação que é, se eu tivesse uma lupa e eu focasse esses cenários azuis, que estão iguais ou acima da média nacional, eu aposto com vocês que se eu abrisse em escolas, se pegar os dados do QEDU, por exemplo, e abrir em escolas, eu vou ver muitas escolas laranjas no nosso território, mesmo nos lugares onde nós temos a proficiência em azul, né? Então, há muito trabalho que se fazer, porque nós já tínhamos um desafio muito grande, que era um trem correndo na linha. Se eu pensar numa metáfora para a educação de um trem correndo na linha, e ele não pegava todo mundo que estava nas estações, mas agora ele deixou muita gente nas estações, né? Tem gente tentando andar em cima do trem para conseguir fazer a viagem. Então, nós vamos precisar de um esforço coletivo. Na minha opinião, a liderança da Undime é super relevante para isso.
tem um grupo grande trabalhando no governo de transição, tanto aqui em São Paulo, quanto no governo federal, para que nós possamos fazer essas recomposições de aprendizagem, ter isso como meta, porque nós precisamos fazer esse trem passar com calma, fazer com que todos entrem, para ir diminuindo essa defasagem tão grande. E aí, acho que esse gráfico é um gráfico bem conhecido de todos nós, mas eu queria pegar principalmente essa ideia da igualdade e da justiça social, da equidade. Nós todos sabemos que a igualdade, eu dou a mesma escada para todo mundo. Então, por exemplo, a oferta de escola. Todo mundo tem que estar na escola. Só que a igualdade, ela não é ainda suficiente, porque ela dá a mesma escada. Mas os pontos de partida dos estudantes são muito diferentes. Então, o nosso trabalho todo, e a gente vai falar um pouquinho disso, como é que isso se traduz na recomposição de aprendizagem, é um trabalho de buscar a equidade, que significa que eu vou dar a escada do tamanho da necessidade do estudante. Por isso que a avaliação diagnóstica, inclusive agora, no começo do ano, ela é tão importante, porque eu preciso fazer uma avaliação diagnóstica que permita aos estudantes, que permita às escolas, às redes e aos professores saberem em que ponto seus alunos estão agora, ou no começo do ano. Como foi que eles chegaram para este ano que se inicia? Só que só a escada de tamanhos diferentes, ela não basta se a árvore não for acessível e não tiver condições de igualdade. Quando eu trouxer a possibilidade de distribuição da aprendizagem para todos, não só eu vou ter equidade, como eu tenho justiça social, e é o que nós estamos em busca na educação, né? Equidade é ensinar tudo a todos e fazer a justiça social acontecer. Por quê? Porque, como diz o Chico Soares, qualidade para poucos não é qualidade. Nós precisamos fazer que a qualidade seja para todos. Uma coisa que eu tenho dito é que nós não vamos ter qualidade para todos se nós não pensarmos que os próximos 3 anos são muito chaves para nós fazermos a recomposição de aprendizagem. Por que eu estou pensando 3 anos? E eu estou incluindo esse, sabe, secretários e secretárias, eu estou incluindo este ano. Porque eu estou pensando com a seguinte lógica. Nós temos um estudante que este ano está no 3º ano. E ele é um estudante que veio de 2 anos de muito rebuliço na educação e com aprendizagens muito comprometidas por várias razões, né? Não que nós não estivéssemos atentos, apoiando, dando o nosso melhor, isso não está nem em questão. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui pelo compromisso que teve, tem agora, teve sempre. Mas nós estamos falando de desigualdade social num nível nunca visto, né? Ou que emergiu de uma forma tão gritante de acesso, de como chegar às atividades que a gente ofertava, de não conseguir aprender sozinho. Para os pequenos, as pesquisas mostram que as crianças de 7 a 11 anos são altamente impactadas de um jeito negativo em aprendizagem online. Então, essa semana eu conversava com uma pessoa que tem um casal de filhos numa escola que não parou de ter aula, e os filhos ficaram lá, e ela estava falando, eu pedi para os meus filhos ficarem em recuperação, porque eles não aprenderam com as aulas online. E eles estão exatamente nessa faixa, e as pesquisas mostram que essa aprendizagem não ocorre, gente, no mundo todo ela teve déficits, né? Então, não é só uma questão de acesso, mesmo quando teve acesso, a aprendizagem tem um comprometimento
E esse comprometimento também é maior, as pessoas ainda não sabem por quê, nós estamos investigando isso no mundo, ele é maior para matemática. Então, esse aluno que hoje está no terceiro ano e que não viveu os rituais de passagem entre educação infantil para primeiro ano, primeiro para segundo, e chega no terceiro, né, numa fase de transição, eu preciso que ele termine o quinto ano num ciclo de recomposição de aprendizagem. Se esse ciclo for bem pensado, se o currículo priorizado for feito, ano a ano, essa distância diminui. E é bem possível que no quinto ano já seja plausível fazer o currículo da rede, como ele foi pensado. E aí, no sexto ano, ele vai embora, né? Esse aluno que hoje está no quinto ano, ele precisa passar pelo sexto e pelo sétimo, que são duas séries muito essenciais para ele fazer o oitavo e nono muito bem e ir embora para o ensino médio de um jeito mais fortalecido. Então, praticamente nós temos o primeiro ano desse ciclo. Um conjunto de ações ainda se faz necessário. E uma outra coisa, né, que eu até vou me antecipar um pouco, nós não temos dois currículos, um priorizado e outro não priorizado. Nós temos só o currículo priorizado, porque apesar de ter pessoas que discordam, nós precisamos entender que no mundo há priorização de aprendizagem. Porque você não vai conseguir fazer no terceiro ano tudo que você poderia ter feito no primeiro e no segundo e mais o do terceiro. Você vai ter que fazer um contínuo curricular. É isso que o Conselho Nacional chamou de contínuo curricular. Olha para os 3 anos de currículo, olha um pouco para trás e olha um pouco para frente e vê como essas habilidades se integram de tal forma que nós possamos fazer um processo em que eu vá focando no terceiro ano e olhe um pouquinho para trás para ver porque que pode ser que ele não aprenda o que ele aprendeu agora, porque tem alguma coisa lá no segundo ano que eu vou ter que fazer, mas eu não preciso tentar fazer tudo. Considerem comigo o seguinte, se eu hoje sou um estudante do terceiro ano, e vocês resolverem que vocês têm que fazer tudo que eu não fiz no primeiro e no segundo ano na ordem. Eu faço todo o primeiro ano no terceiro ano, todo o segundo ano no quarto ano, todo o terceiro ano no quinto ano. Eu já fui embora para o sexto ano, tendo que fazer o quarto ano lá. Não vai dar. Porque o professor que está no sexto ano, muitas vezes não é da mesma rede, muitas vezes ele não sabe fazer o que precisa fazer no quarto ano. Então, o que é a recomposição? A recomposição, a priorização, desculpem, curricular, ela é um olhar profundo, sistêmico e cuidadoso, não para dizer essa habilidade entra, essa habilidade sai, mas é dizer assim, o que eu preciso garantir de muito sólido aqui, olhando verticalmente nesta série e horizontalmente nos anos anteriores, para pensar assim, eu vou usar o princípio OLX, desapega, não vou conseguir fazer tudo, mas para ele aprender essa habilidade muito essencial desse ano, eu preciso fazer uma habilidade essencial do segundo, que vai servir de conhecimento prévio para ele avançar. Quanto mais ele avançar no terceiro ano, mais próximo ele está de um currículo mais da rede, menos priorizado no quarto, e quanto mais ele trabalhar as habilidades focais dele no quarto ano, mais ele pode fazer um currículo normal da rede lá no quinto ano. Então, para isso,
eu tenho certeza que vocês fizeram várias dessas estratégias que estão aqui, que são todas coordenadas pela secretaria, né? Não posso deixar, não é que eu não posso, o melhor seria não deixar cada escola fazer o seu, porque se cada escola fizer o seu, perde sentido o currículo priorizar, a recomposição de aprendizagem e o currículo que a rede fez e todo o processo que ela tem que fazer de acompanhamento e monitoramento dos resultados. Eu tenho certeza que vocês adaptaram seus currículos, que vocês fizeram estratégias de imersão dos estudantes, aula de reforço, adaptação das práticas pedagógicas, aula no contraturno, fizeram avaliação diagnóstica, fizeram formação de professores, foram pensando quais eram os melhores materiais didáticos ou o melhor uso do material didático para vocês poderem desenvolver essas ações. Agora é hora de uma parada para balanço. Onde estamos? E o que é preciso ajustar para 2023? Nessa parada para balanço, a coordenação continua, de todas as ações, ela continua sendo da secretaria. Como está a aprendizagem dos nossos alunos em relação ao currículo priorizado? Eles estão perto? Eles estão longe? Tem muita gente perto? Tem muita gente longe? Nós vamos precisar fazer uma ação no começo do ano de imersão para os alunos que ainda estão mais dispersos. Será que nós vamos precisar fazer um primeiro mês em que todas as tardes, alguns sábados, usando tecnologia, os nossos alunos têm um reforço específico, uma vez por semana? É muito importante que as equipes gestoras das escolas estejam envolvidas, né? Diretores, coordenadores, mas agora, nesse momento de balanço, nós também vamos precisar pensar nos tempos, nos recursos, nas formações e num novo plano de monitoramento dessas ações. Então, por pelo menos mais o próximo ano, a gente ainda faz essa recomposição. E eu gosto muito de separar a recomposição e a recuperação das aprendizagens, gente. A recomposição, ela é parte, a recomposição, aliás, ela parte do currículo priorizado. E ela vai além. Ela é um novo currículo, é um currículo temporário que eu vou fazer para esse momento de exceção. A recuperação, ela está contida na recomposição, mas elas não são iguais. A recomposição é assim, eu tenho um currículo priorizado, estou formando o professor, tenho uma avaliação, tenho material e vou trabalhando para que os estudantes aprendam isso que eles têm que aprender. A recuperação, ela vai acontecer quando, avaliando, monitorando, ajustando, eu vejo que o aluno ainda precisa de um reforço, ele precisa ainda de um tempo. O risco de nós confundirmos recomposição com recuperação é porque, na mais das vezes, a recuperação, ela parece coisa do aluno. Ele não estudou como deveria, ele não prestou tanta atenção na aula, eu fiz o meu melhor e ele ainda não aprendeu. Não é o caso do que a gente tem nessa situação de exceção, né? E a recuperação, ela está sempre subordinada a essa avaliação contínua. Então, eu preciso muito olhar esse processo de recomposição de aprendizagens nesses anos num cenário muito coerente. Eu preciso ter metas claras de aprendizagem e a minha avaliação tem que ir em direção de saber se essas aprendizagens priorizadas estão acontecendo ou não, porque se elas não estiverem, nós vamos precisar fazer ajustes. Nós precisamos criar uma cultura de avaliação, porque a avaliação, enquanto que o planejamento é o mapa de navegação por onde nós vamos, a avaliação
ela é a bússola, ela vai dizendo para a gente se a gente está ou não no caminho certo. Nós precisamos acompanhar, monitorar e, claro, criar segurança financeira para que essas ações aconteçam e precisamos nos preocupar com estar bem na escola. Eu vou falar disso já já, vou retomar. Então, todas as pesquisas sobre aprendizagens efetivas no mundo, elas mostram que o currículo é muito importante, porque ter clareza dos objetivos de aprendizagem é muito importante. Eu formo o professor para ele trabalhar bem o currículo. A Márcia falava, né, que vocês estão num processo muito bonito de fazer em regime de colaboração com o Estado, as formações, a gente acompanhou bastante isso. Quando o Reúna, inclusive com a participação da Undime, fez as pautas formativas, nós já tínhamos essa preocupação de uma formação que ajude o professor a conhecer o que ele vai ensinar, como ele vai ensinar, para quem ele vai ensinar. Então, as avaliações que os professores fazem e que vocês fazem da rede, elas são muito potentes para que nós possamos definir planos de formação. Por mais que eu queira fazer planos de formação que foquem em coisas importantes, como metodologias ativas, ou fazer uma formação de longa duração, ou fazer uma formação mão na massa, o foco maior dessa formação é o conhecimento pedagógico do conteúdo, daquilo que ele vai ensinar, para quem ele vai ensinar, com qual material didático ele vai ensinar, porque isso vai dando precisão pedagógica. E, gente, precisão pedagógica não é só olhar a melhor estratégia pedagógica, mas é melhor olhar a melhor estratégia pedagógica em função daquilo que a gente quer que os nossos estudantes aprendam. Existem estudos, eu escrevi para um livro do IED, que acabou de ser lançado, um texto que fala da centralidade do currículo, né? Por que o currículo é tão importante? Os pesquisadores, como Michael Young, por exemplo, ou mesmo Michael Fullan, eles dizem que conhecimento é muito poderoso. Então, que especialmente estudantes em situação de vulnerabilidade social, quando eles podem participar ativamente na escola, quando a escola aporta na vida deles conhecimentos relevantes, eles têm uma oportunidade muito grande de caminhar intelectualmente para além das circunstâncias nas quais eles estão inseridos. É lógico que isso não é condição suficiente, mas é uma condição muito poderosa, porque exatamente quando a gente sabe para onde a gente quer ir, fica muito mais fácil poder criar o caminho para chegar lá e levar todos os estudantes para lá, não é? O Instituto Reúna fez um material que se chama Avalia e Aprende, até deixei o link aí, e o Avalia e Aprende, ele é uma ferramenta que tem cadernos de avaliação diagnósticas, que podem ser usados no começo do ano, no meio do ano, e mais no final do ano, com itens diversos de múltipla escolha, itens de resposta construída para todas as turmas, para todas as séries, de 1º ao 5º ano já está pronto, de 6º ao 9º deve ficar pronto nos próximos dias, ou no máximo no começo de janeiro. Ele tem também uma série de sugestões de avaliação formativa, mas o que eu queria muito chamar, por foco aqui para nós, é que nós fizemos um exercício a partir dos mapas de foco, e por isso que está aqui, porque ele está absolutamente relacionado com recomposição de aprendizagem, de dizer assim, olha, se eu tivesse que escrever um parágrafo para cada ano de língua portuguesa e matemática, que descrevesse sinteticamente o que os alunos têm que aprender ao final
de cada ano, nesses dois componentes, o que eu escreveria? Olha, gente, conjunto de habilidades é enorme, né? Enorme. Então, nós fizemos o seguinte, nós contratamos especialistas e tivemos aí a participação e discussões importantes com o Chico Soares, com a Nilma Fontanive, com o Ruben Clay, com, enfim, professor Phil Darrow, dos Estados Unidos, professor Phil Lambert da Austrália, eles foram nossos apoiadores, e a gente fez esse exercício. Para isso, para essa descrição servir como um alvo. É lá que eu tenho que chegar. Então, peguei aqui a do quarto ano. A gente diz assim, olha, o final do quarto ano de matemática, né, gente? Desculpa, mas é porque eu peguei um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, então combinava aqui. Ao final do quarto ano, os estudantes leem, escrevem, comparam quantidades e localizam números de até 5 algarismos na reta numérica com escalas distintas. Compõem e decompõem números utilizando escritas aditivas e multiplicativas. Utilizam as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão na resolução de problemas por meio de diferentes estratégias, inclusive o algoritmo convencional. Percebem regularidades presentes na tabuada e iniciam o processo de memorização. Leem, escrevem e representam na reta numérica frações unitárias. Reconhecem o sentido de equivalência na igualdade. Compreendem o conceito de ângulo, identificam ângulos retos em polígonos, comparam prismas e pirâmides e associam as suas planificações. Leem e registram medidas de tempo em horas, minutos e segundos, medem comprimento, massa e capacidade, fazendo uso de unidades de medidas padronizadas e utilizando instrumentos adequados. Reconhecem eventos prováveis, pouco prováveis ou improváveis, essa é a parte de probabilidade da base. Coletam, leem, interpretam dados representados em tabelas de dupla entrada em gráficos de coluna e pictóricos. Aí, eu estava outro dia falando em Piracicaba, eu vi que o pessoal de Piracicaba está aqui, deixar um oi especial, e uma coordenadora pedagógica me fez uma pergunta que, quando eu preparei essa fala, a pergunta dela foi tão provocadora para mim, que quando eu preparei a fala de hoje, eu quis usar o que eu aprendi com a pergunta dela para trazer isso aqui para vocês. Ela me disse assim, Kátia, estamos usando as descrições de aprendizagem do Avalia Aprende para balizar as nossas avaliações no seguinte sentido. Nós estamos assumindo que, ao final do quarto ano, em matemática, os alunos deste ano, os alunos deveriam fazer essas coisas que estão aí. Está correto? Eu disse sim, porque nós pegamos todas as habilidades do mapa de foco do quarto ano para a língua e para a matemática e escrevemos esse parágrafo. E a ideia é que, ao longo dos períodos letivos, a gente vai dizendo assim, eles já compõem e decompõem números, cheque. Eles já estão utilizando operações de adição para a resolução de problemas, cheque. Agora vamos ver se eles usam adição e subtração. Então, sim, a gente espera que esse seja o uso. E se eles ainda estiverem longe, a gente vai lá olhar, né? Depois da avaliação diagnóstica, a gente vê o que está perto, o que está longe desse alvo e vai fazendo as intervenções, planejando as próximas etapas e tudo isso. Ela disse assim, só que eu estou olhando que talvez os meus alunos do quarto ano ainda estejam longe de atingir isso aqui. Como eu faço se chegar ao final do ano e, por exemplo, eles ainda não souberem frações? Eu falei, é por isso que a gente vai precisar do quinto ano para fazer recomposição de aprendizagens, porque eu vou precisar dar um passo a mais, eu vou precisar dar um tempo a mais. O quinto ano vai retomar algumas dessas coisas. Então, quando eu fizer
a recomposição de aprendizagem ainda no quinto, esse aluno que está agora no quarto, ele não vai precisar aprender todas essas coisas, porque uma parte ele já vai ter aprendido, mas não será tempo suficiente. Então, eu vou para o quinto, lá eu continuo e fecho. E aí eu vou vendo no quinto ano esse aluno cada vez mais próximo daquilo que está nas descrições de aprendizagem. Se no quinto ano esse aluno ficar com, assim, 80, 85, é claro que a gente vai para 100, mas se ele ficar ali nos 85, 90% desse alvo que está para ele no quinto ano, na descrição de aprendizagem, ele vai fazer um bom sexto ano. E aí ele vai embora no sexto ano. Então, se eu olhar as descrições de aprendizagem do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, e assim por diante, ou agora no final do ano, ou no começo do ano, e fizer um depara com o que eu estou fazendo no meu diagnóstico, eu tenho uma enorme ferramenta para pensar 2023 e, eventualmente, 2024. E por que isso tudo é importante? Porque estudos recentes no mundo, especialmente alguns organizados pela Organização Mundial de Saúde, junto com a Unesco, têm mostrado que a aprendizagem é um dos fatores importantes do bem-estar na escola, do estar bem na escola. A OMS e a Unesco têm preferido falar de escolas promotoras de saúde e bem-estar. Eu também gosto mais disso, gente, porque eu preciso dizer para vocês, eu entendo todos os problemas, mas eu fico muito preocupada com a ideia de vamos cuidar da saúde mental na escola, porque assim, a escola não está insana, né? Não tem um bando de gente insana lá, com professor e aluno, que precisa... e nós não somos também os psicólogos, os psiquiatras que vão tratar da sanidade mental, da saúde mental das pessoas. Mas estar bem na escola, esse sentimento potente de eu estou numa escola que eu quero estar e ela me ajuda a estar bem, é a defesa desse documento da Unesco com a OMS. E olha que interessante, eles vão falar de 8 fatores que ajudam as escolas a serem promotoras de saúde e de bem-estar. Eles falam de políticas e recursos governamentais, claro, de políticas e recursos escolares, trazem super importância da governança e da liderança escolar, como é importante fazer parcerias da escola com a comunidade, mas eu queria que a gente olhasse esse pedacinho aqui, ó, esse trio, o currículo, é o quinto elemento que faz as pessoas estarem bem na escola, que faz uma escola ser promotora de bem-estar, porque ela trabalha um bom currículo que me faz aprender, me apoia em aspectos físicos, socioemocionais e psicológicos da saúde e do bem-estar. Claro, se eu aprendo na escola, eu quero estar na escola. Uma escola que me exclui, que me rotula, que me coloca como um aluno que nunca aprende, é uma escola que não me acolhe. Então, se eu vou para a escola e a escola cuida de tudo, ela tem um espaço físico maravilhoso, que tem que ter também, como está aí, ela vai fazer grandes rodas de conversa, tem que fazer mesmo, mas eu continuo analfabeto, eu vou continuar infeliz na escola. Então, o equilíbrio fino da saúde, né, e do bem-estar, aqui também se faz pela aprendizagem, e por isso é tão importante que a gente cuide em conjunto disso. Esse ambiente socioemocional escolar, esse espaço acolhedor é fundamental. E vejam que eles colocam um item que são os serviços de apoio para a saúde dos escolares, que isso precisa ser uma ação dos equipamentos que a secretaria oferece.
Eu prometo que eu já estou terminando, mas eu queria só trazer mais alguns pontos. Então, primeiro, já falei do caso do primeiro e segundo anos. Toquem o currículo normal, eles podem. A plasticidade cerebral, eles... Tá bom, quem está hoje no segundo ano, ainda pegou um ano passado mais complicado, mas a gente anda, né? O primeiro ano é o primeiro ano, está chegando na escola, não tem por que fazer recomposição de aprendizagem. Cuidado com os términos de ciclo. Muito relevante pensar quinto anos e nonos anos. Quinto anos e nonos, e também o segundo por causa da idade esperada para a alfabetização. Então, segundo ano, quintos anos e nonos anos são muito determinantes, talvez a gente precise fazer processos específicos com eles para que eles terminem o ciclo mais fortalecido possível. O Reúna agora está desenhando um material de aceleração de aprendizagem em matemática para o nono ano, para ser feito o ano que vem com as escolas, porque nós achamos que precisamos fortalecer muito os estudantes de nono ano na sua aprendizagem para eles irem bem para o ensino médio, né? E eu estou pensando em alguma coisa que não seja uma aceleração, mas que seja um trabalho específico para o quinto ano. Por que a gente está fazendo matemática, gente? Porque é o pior resultado e é o lugar onde menos a gente tem obtido sucesso para trabalhar. Não tenham foco apenas na alfabetização. A alfabetização é muito importante, muito relevante, mas é bastante importante que a gente olhe para as outras coisas também e não deixe de olhar para a matemática. Matemática é uma coisa da escola, Eu só aprendo na escola. É assim que é. Ah, Kátia, mas tem matemática no mundo? Tem. Mas se alguém não me ensinar ciência matemática, eu não vou olhar para a matemática do mundo. É tão verdade isso, que tem matemática no mundo, mas tem muita gente que não sabe ler número de ônibus, né? Se fosse assim tão natural, pelo menos ler os números dos ônibus ou lidar com dinheiro, as pessoas saberiam mesmo sem ir para a escola, e isso não acontece. Então, a matemática é uma coisa que precisa de aula planejada, organizada, no tempo, que eu não posso perder aula de matemática em nome de nenhuma coisa, né? Eu falo que eu seria uma pessoa muito chata se eu fosse uma diretora de escola, porque eu ia dizer para as pessoas, olha, gente, está ótimo, eu ia falar o que fala o secretário de Sobral. Eu tive com o Herbert outro dia e ele dizia assim, olha, Kátia, aqui funciona assim, pode fazer o projeto que quiser, pode fazer a festa que quiser, mas não pode perder nenhuma aula para ensaiar nada, né? Tem que se organizar para fazer num tempo que seja possível, porque 200 dias de aula são 200 dias de aula. E a gente está nessa situação de precisar muito dos dias de aula. E aí, eu queria muito mostrar para vocês como é que funciona a relação que a gente fez para o mapa de foco, que tem a ver com aquela descrição de aprendizagem, para a gente planejar as ações. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma habilidade da base, que é a habilidade de quarto ano de matemática número 2. Essa habilidade diz que o aluno tem que aprender a mostrar por decomposição e composição que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo. A gente espera que ele aprenda isso no quarto ano, no mapa de focos. Só que tem aluno que, quando você faz avaliação diagnóstica, ele mostra que ele não entendeu ainda nem números menores, né? Muito mais qualquer número natural. Então, essa habilidade focal, ela está relacionada com uma habilidade de conhecimento prévio, que está marcada no mapa de foco.
Se você for lá e clicar, você vai ver que nós sugerimos que se o aluno tiver dúvida de números e ele não consegue ainda fazer isto, que a gente faça esta habilidade, que é a habilidade do primeiro ano, número 7, que é fazer trabalhos com eles de compor e decompor números de até 2 ordens por meio de diferentes adições, com suporte de material manipulável, etc. Então, a gente espera que com umas 2 aulas ou 3 dessa habilidade, depois tem uma também de segundo ano, você possa voltar para cá e ele vai aprender essa. Ah, Kátia, mas não são todos os alunos que não sabem isso. Bom, então você pode fazer grupos de trabalho na sala, misturados com alunos que sabem mais, junto com alunos que sabem menos, para um poder ajudar o outro. Ou pegar um dia na escola, né? E aí, por isso, a secretaria, porque a secretaria precisa ajudar a organizar isso, ter um dia na semana onde eu vou juntar estudantes de diferentes salas que não sabem essa habilidade e vou trabalhar uma manhã com eles, né? Alunos de diferentes salas, com professores diferentes. Por que que eu preciso garantir isso? Porque lá no 5º ano, a primeira habilidade de matemática diz que os estudantes têm que ser capazes de ler, escrever e ordenar números até a ordem de centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. O que que ele tem que saber? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar, dezena de milhar. Ele precisa saber como é que lê aquele número, como é que escreve aquele número, ele precisa saber decompor um número. Então, se ele não aprender isto, é muito difícil que ele aprenda isso. E é assim que o mapa de focos funciona. A gente não cortou as habilidades, nós fizemos para cada habilidade que está lá essa relação. E é assim que a gente espera que o mapa também possa ajudar a fazer os processos de recomposição de aprendizagem, né? Depois, tem aí as sugestões que vocês já conhecem, só para, se vocês quiserem olhar de novo, mas cada vez que eu fizer esse processo, eu preciso lembrar que a organização das ações é essencial e tempo é fundamental. Não deu tempo de recompor as aprendizagens. Então, eu preciso fazer intervenções que recaiam num bom planejamento, com monitoramento constante das ações. Com avaliação, tanto a avaliação que a secretaria faz ou acompanha da aprendizagem dos estudantes, quanto a avaliação do professor, professora na sala de aula, com supervisão das equipes gestoras, ela medeia esse processo de dizer, essa aprendizagem já deu, essa aqui ainda não deu. Nós vamos precisar fazer, no final dessa semana, uma intervenção com um grupo de estudantes, ou não. A gente vai parar uma semana depois da avaliação e fazer um grande processo, aí sim, de recuperação. Eu posso fazer agrupamentos especiais na sala de aula, em imersões no começo do ano, no começo de cada mês, semanais, e aí eu vou cair de novo numa nova avaliação, num novo planejamento, num ciclo que não termina. Sempre a gente precisa pensar que a metodologia vai ser essencial, porque depois do professor, a atividade e o ambiente são essenciais para o letramento em língua e matemática. Então, desafios, investigação, formas diversas de resolver uma tarefa, espaço para ler, para escrever, para falar, para argumentar, para justificar, esse ambiente respeitoso que vai fazendo com que todo mundo se sinta confortável para se expor, expor as suas dúvidas, vai ser bastante importante. Então, termina aqui, gente, e eu tenho um tempinho, se vocês quiserem conversar comigo, mas, de forma geral, termina aqui o meu apelo grande para que a gente continue planejando com muito cuidado e muito carinho os próximos 2 anos da nossa recomposição de aprendizagem. Não sei se tem
alguém que queira comentar alguma coisa, fazer uma pergunta. Fui vendo que tinha comentários no chat, mas eu não pude acompanhar, então fico aqui disponível para concordâncias, discordâncias, perguntas. Kátia, foi ótima a sua apresentação. Só para tranquilizar o pessoal, na verdade, eu queria ter feito essa nossa conversa no YouTube, para que todos os técnicos das secretarias pudessem acompanhar, né? Porque nem todos e nem eu tive a ideia que a Beth teve lá de Guaratinguetá de reunir todo mundo no auditório. Mas o que nós estamos fazendo? Essa nossa reunião está sendo gravada e nós vamos disponibilizar, se assim você autorizar, no YouTube da Undime, a parte da palestra. Claro. E assim, os secretários podem replicar, passar em horário de formação com a equipe, enfim. Tudo bem, secretários? Então, a gente pensou nesse momento para vocês, tá? Eu sei que essa fala da Kátia, ela foi muito importante, e é importante que os nossos técnicos, os nossos coordenadores, gestores e até professores também ouçam essa fala, né? E ninguém melhor do que ouvir direto a professora Kátia, porque quando a gente vai replicar, nem sempre é da mesma forma, com a mesma qualidade. Então, nós estamos gravando, depois o Marcos vai editar, né, para deixar só a palestra, e aí nós vamos disponibilizar no YouTube da Undime. E aí fica aberto, vocês podem assistir quando quiser, pode dar de lição de casa para os técnicos assistirem, né, quando eles puderem, tá bom? Então, eu sei que teve alguma pergunta aqui, se terão acessos à gravação. Sim, nós vamos disponibilizar via YouTube, tá bom? Kátia, só agradecimentos aqui, a Cristina. Kátia, quero agradecer, sua fala foi muito elucidativa. Bom, como sempre, né, só comentários positivos. Alguém quer fazer alguma pergunta, né, que não seja muito extensa para a gente poder dar sequência na nossa pauta? Ou comentário, né, Márcia? Só comentário, alguma contribuição, né? Tá tudo bem? A Cristina fez aqui um comentário no chat. Trabalho com avaliação de matemática em meu município e uso bastante os materiais do Reúna. Que bom! Márcia, eu fiz logo no comecinho da live, eu divulguei de novo aquele link da pesquisa, né, que a gente está fazendo sobre mapas de foco. Se vocês puderem responder, tá aí o link de novo, gente, é uma pesquisa muito rapidinha, a Márcia já fez, né, ela tem me ajudado aí com a divulgação, mas como estávamos aqui, eu aproveitei, é só para a gente, nós estamos fazendo uma investigação do uso, então é muito rápida e eu vou agradecer bastante se vocês puderem responder, quem ainda não tenha feito. Olha, obrigada, gente. Márcia, de novo, acho que conforme eu vou conversando com vocês, vou ficando com o meu coração aliviado de poder ajudar, né? Queria que vocês entendessem que a intenção aqui, em hipótese alguma, é de dizer que isso está sendo descuidado. Eu sei que está todo mundo preocupado com isso, mas acho que é muito na linha de ajudar nessas reflexões, né? A própria Márcia falou, às vezes aparecem perguntas, as pessoas ficam indecisas, porque é difícil mesmo esse momento, né? Então, eu queria dizer que não fiquem indecisos, sigamos, né? E Luiz Miguel, vi que você está por aí, obrigada por ter permitido ter acordado aqui com a gente a minha fala, então também quero te ouvir. Kátia, obrigada. E para encerrar aí a sua participação, vou falar, eu acho que foi Boituva escreveu, a secretária de Boituva escreveu, e eu achei o máximo, quer ver? Ela, tá aqui. A fala da Kátia é como a matemática, adiciona, acrescenta, multiplica e divide no sentido de compartilharmos com a rede.
Tudo que ela propôs é pertinente e de muita importância para o planejamento de 2023. Então, Kátia, muito obrigada. Olha, nós estamos com 104 participantes, então você pode ter certeza que com 100 municípios você já falou, e agora nós temos aí essa responsabilidade, aqui são os representantes de polo, deles estarem compartilhando essas informações, nós estaremos compartilhando o link do YouTube para que isso chegue aos 645 municípios do estado de São Paulo. Né? É muito importante que essa fala seja multiplicada, para que os municípios tenham essa segurança e essa clareza da importância da recomposição da aprendizagem. Tá bom? Então, só parabéns aqui para você, Kátia, e mais uma vez, muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada pela sua disponibilidade, sempre pensando aí, muito preocupada com a aprendizagem dos alunos, e agradecer por esse carinho, né, com a escola pública, porque nós precisamos muito do apoio, né, dos institutos, das fundações, para estarem nos ajudando nesse momento, tá bom? Obrigada, a gente viu? só está aqui porque estamos juntos, né? Vou só aguardar um pouquinho, Luiz Miguel, e aí eu já vou me despedir de vocês, gente, desejando um ótimo final de ano. Estaremos juntos em 2023, firmes e fortes, né, Márcia? Se Deus quiser. Undime São Paulo. Há 35 anos em defesa da educação pública com qualidade social.